Olá, querida aluna, querido aluno, que a paz continue no seu coração. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esta unidade 11 vai trabalhar com a aprendizagem de algumas coisinhas novas, mas que às vezes lembrará um pouco das nossas primeiras unidades de aprendizagem, aquelas de conjuntos. E qual a relação entre elas? O uso da lógica matemática. Pois é, esse é o nosso assunto para as próximas 3 unidades, lógica matemática. Bem, há vários tipos de lógica e a lógica que vamos estudar nessas unidades chama-se lógica proposicional. Ela tem esse nome porque, na essência, ela vai analisar se uma proposição é verdadeira ou falsa. Quando eu falo proposição, entenda que é uma frase, uma afirmação, que poderá ser validada ou não. Você deve estar pensando, mas por que pode ser bom para um gestor estudar lógica? Uma resposta inicial a essa pergunta me faz pensar em que áreas essa lógica pode ser aplicada. Pode ser em decisões no âmbito matemático mesmo, quando você tiver informações estatísticas e tiver que tomar uma decisão com base em probabilidades. Pode ser na estrutura de um pensamento da área de informática. E pode ser útil no seu próprio curso da disciplina, que envolve a informática. Pode ser útil ao se estudar legislações, ou mesmo analisar algum processo jurídico que você ou sua empresa estejam envolvidos. Isso pode até estar entrelaçado com contabilidade. Enfim, vai por mim que será bom para você estudar essa lógica proposicional. Mas o que são proposições? Proposição é uma oração declarativa, afirmativa e que assume somente uma de 2 possibilidades, verdadeira ou falsa. Por exemplo, comi repolho no almoço. Ontem estudei matemática. Veja que isso é verdadeiro ou falso. A professora Cláudia tem mais que 1,70 metros de altura. Isso é verdadeiro. Assim como 8 é um número par, verdadeiro. 10 é um número ímpar, isso é falso. Tudo bem? É uma proposição falsa. Veja o que não é proposição. Você vai à festa? Não dá para dizer se isso é verdadeiro ou falso, percebeu? E digo a mesma coisa para esta frase. Pode ser que eu vá a essa festa. Essa também não dá para falar se é verdadeiro ou falso. E essa daqui, ó. Pare de coçar o cotovelo. Isso é uma frase imperativa, é uma ordem, não é uma afirmação. Também não tem verdadeiro ou falso para ela, assim como também não tem para a frase nossa, que susto. Mas podemos ter a negação de uma proposição. Não comi repolho no almoço. Não é verdade que ontem estudei matemática. A professora Cláudia não tem mais que 1,70 de altura. Bem, podemos simbolizar cada proposição por uma letra. Vamos ver um exemplo disso e, ao mesmo tempo, iniciar um instrumento interessante para você avaliar proposições, a tabela verdade. Veja só. Chamemos de P a afirmação, comi repolho no almoço. A sua negação, ou seja, não comi repolho no almoço, é a notação não P, indicada pelo símbolo til do seu teclado. E não P pode ser também indicado por esse símbolo do meio, ou ainda uma barra sobre a letra P, o que leva bastante gente a chamar isso de P barra. E vamos à tabela verdade. Ela contém os valores lógicos da expressão P, ou seja, P é verdadeira ou falsa. E como fica não P? Veja que se é verdade que comi repolho no almoço, então é falsa a frase não comi repolho no almoço. A tabela verdade fica assim, P é verdadeiro ou falso, e consequentemente se P é verdadeiro, não P é falso. E se P é falso, não P fica verdadeiro. Assim, a negação é o contrário, ou seja, o contrário de verdadeiro é falso e o contrário de falso é verdadeiro. Olha, você pode achar que eu estou falando o óbvio, ou então eu sou maluco mesmo. Mas não pense assim. Note que a lógica clássica possui um princípio de nome chique, princípio do terceiro excluído. Mas o que é isso? Isso é interessante e aplicativo. Nessa lógica, uma afirmação é verdadeira ou falsa, não há uma terceira possibilidade. Entendeu? O porquê desse nome, terceiro excluído? É a lógica para uma lâmpada ou uma geladeira. Ela está acesa ou apagada. A geladeira está ligada ou desligada. Não estou dizendo que tudo na vida é desse jeito. Não, não, não. Veja, aquilo que faz parte da lógica clássica das proposições é desse jeito. Por exemplo, não é simples classificar apenas como verdadeira ou falsa a seguinte frase: fulano vai bem em matemática. Isso pode gerar uma porção de interpretações corretas, mais ou menos corretas e outras até complicadas, já que ele pode oscilar entre uma nota 5 e 7, ele pode ter ido mal numa prova e bem na outra, ou ele pode tirar 9 ou 10 apenas em todas as provas de matemática, e assim por diante. Esses exemplos de proposições que falamos até agora são simples, mas temos também as proposições compostas. Isso ocorre quando temos 2 ou mais proposições ligadas por conectivos, geralmente pelo conectivo e ou então pelo conectivo ou. Ah, essas palavras e ou não estão te fazendo lembrar das unidades de conjuntos? Será que tem a ver?
Tem sim, e vou te contar agora com uma pitada de lógica, é claro. Se você faz uma afirmação com duas proposições ligadas pela palavra e, então, para que toda a sua frase seja verdadeira, as duas devem ser verdadeiras, simultaneamente. Agora, se você monta essa frase com duas proposições ligadas pelo conectivo ou, então basta que uma delas seja verdadeira e toda a frase será verdadeira. Veja, eu não disse que apenas uma deve ser verdadeira. Eu disse que é suficiente que uma seja verdadeira para que toda a frase seja verdadeira. Veja como que fica uma tabela verdade com esse último exemplo e veja mais símbolos chegando aí, gente. Vamos chamar de A a proposição 8 é um número par e vamos chamar de B a proposição banana é uma fruta. Veja que linda essa tabela verdade com 4 linhas de possibilidades para os valores lógicos com essas duas proposições A e B. Ambas podem ser verdadeiras, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, e a quarta possibilidade é de que ambas sejam falsas. Veja agora esse símbolo ligando A com B na próxima coluna da tabela. É o símbolo do conectivo E. A frase completa 8 é um número par e banana é uma fruta satisfaz a primeira linha dessa tabela, ou seja, como A é verdade e B também, então A e B é verdadeira. Veja as outras linhas da tabela para o conectivo E. São falsas. Um exemplo da segunda linha. 8 é um número par e 9 é um número par. A frase toda é falsa, porque a primeira afirmação é V e a segunda é F. Vamos ver agora o conectivo OU. Veja que o E parece a letra V, de cabeça para baixo, e o OU parece ser o mesmo símbolo, mas voltado para cima. Note que as 3 primeiras linhas da tabela para esse conectivo são verdadeiros, pois basta que uma proposição seja verdadeira para que toda a frase fique verdadeira. A quarta linha é falso, pois ambas afirmações são falsas. Muito bem, pessoa querida. Neste vídeo procuramos fazer uma introdução ao pensamento no mundo da lógica matemática. Mas tem mais coisa para você aprender sobre isso. Tem mais conectivos, tem mais tabela verdade para você aprender. E veja no texto a relação do E e do OU com as operações entre conjuntos. Além disso, note que o OU que nós mostramos a você aqui é o famoso OU inclusivo, porque ele inclui a possibilidade de acontecer as duas coisas. Era aquela região do meio dos dois conjuntos, a intersecção entre eles. Mas também existe o OU exclusivo. Como esse nome sugere, ele exclui alguma coisa. O quê? Exclui a possibilidade de ocorrer as duas coisas. Essa intersecção do meio dos conjuntos. Isso é usado na programação e você vai ver em algum tipo de questionário na internet onde você pode assinalar apenas uma de duas alternativas. Ok? Essa foi a nossa introdução à lógica. Um grande beijo e até a próxima.